E aí pessoal, tudo bem? Bom, neste fim de semana teve início o campeonato francês e logo na primeira rodada o Paris Saint-Germain jogou em casa e a torcida do Paris Saint-Germain mostrou o quanto ela está descontente com o Neymar, né? Mandou o Neymar para um monte de lugar que vocês já imaginam qual, xingou o Neymar, tudo, e deixou claro que não tem mais relação ali, né? A situação do Neymar em Paris está muito difícil. A diretoria também já vem fazendo uma força para negociar o Neymar com o Real Madrid, com o Barcelona. Falei sobre, lá quando surgiram as especulações sobre a possibilidade dele ir para o Barcelona, vai aparecer aqui no cantinho no final deste vídeo, vai aparecer o link para aquele vídeo. O Tuchel, o técnico, ainda tenta fazer um pouco meio de campo ali, de repente vai que dá, mas aparentemente não tem mais jeito, né? A diretoria quer negociar o Neymar e acho que eles têm bons motivos para isso, né? A relação ali já está bem complicada. Mas o que foi curioso é que a torcida do Paris Saint-Germain apareceu nesses vídeos que foram mostrados na televisão, na internet, tudo. E algumas pessoas, sobretudo aqui no Brasil, pareceram até demonstrar certa surpresa pela existência de uma torcida do Paris Saint-Germain, uma torcida de verdade, de essa torcida ser passional, ser apaixonada, e quase que surpresa pelo fato da torcida do Paris Saint-Germain ser boca suja. Quase isso, né? E não tem uma imagem mais falsa que pudesse ter sobre a torcida do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é claramente um clube novo, né? Ele não é um clube tradicional do início do final do século XIX, começo do século XX, ele não se enquadra nisso, não. Ele é um clube novo. Ele é um clube que foi fundado ali quase artificialmente para criar um clube muito forte em Paris. Paris teve muitos clubes importantes no começo do século XX, né, no surgimento do futebol na França, mas cada um por um motivo eles acabaram não se consolidando. Alguns não conseguiram manter o nível técnico, alguns tiveram problemas de dívidas, como o Racing, o Matra Racing, né, que no final dos anos 80 foi comprado pela Matra, virou Matra Racing, foi um time forte, teve Francesco de Gino lá, mas acabou afundando. O Red Star, um time fundado pelo Jules Rimet, não conseguiu ter o mesmo nível, ainda fica ali dançando entre segunda e terceira divisão do futebol francês, tem alguma força ali, mas ali é um time de bairro, virou um time de bairro em Paris. O Stade Francais acabou ficando mais no amadorismo, até tem um time de futebol lá, divisões bem inferiores ao futebol francês. O Racing e o Racing, que inclusive inspirou o Racing da Argentina, tanto é que as cores e o nome são o mesmo, né? Então o Racing era um time importante, ele é um time que tinha um destaque ali naquele cenário de futebol do início do século XX. O Stade Francais e o Racing hoje são muito fortes no rugby, né? São dois dos maiores clubes da França no rugby. E Paris Saint-Germain criaram o Paris Saint-Germain nos anos 70, em 1970. Então é um time novo, é um time que não tem uma torcida tão antiga assim. Mas, bom, 1970 já faz praticamente 50 anos, então já teve bastante tempo aí, 50 anos de parisienses que acompanham o futebol, que foram se vinculando àquele clube. E o Paris Saint-Germain hoje tem uma torcida de verdade, é a segunda maior torcida da França, perde do Olympique de Marselha, que é mais antigo, que conquistou títulos com uma frequência maior ao longo aí dos últimos 40 anos, É um time da segunda maior cidade da França, e o Olympique de Marselha, para quem não foi para Marselha, ele é quase que um símbolo da cidade de Marselha e do futebol lá do sul da França, né? É uma região em que o rugby é mais popular que o futebol, e o Olympique é um bastião ali, em Marselha ali o futebol é muito forte, e o Olympique é quase que um símbolo da cidade. Ele não tem um simbolismo de separatismo como tem o Barcelona para a cidade de Barcelona, mas ele é muito forte assim, o vínculo dele com a cidade de Marselha e com a região da Provença, como o Napoli é em Nápoles, né? Então, assim, às vezes a gente ignora um pouco isso, mas são times com uma pegada muito forte. E o Olympique tem muita torcida, né? E como conquistou o título, até conquistou uma Champions League, passou e conquistou, tá? Esquece aquele negócio de perdeu o título, não perdeu nada. O Olympique de Marselha tem uma Champions League, sim. E então acabou até conquistando torcida na França. Mas o Paris Saint-Germain tem a segunda maior torcida. A rivalidade de Paris Saint-Germain com o Olympique de Marselha é uma rivalidade grande. E o Paris Saint-Germain
passou a ser um time com uma penetração muito forte numa região de Paris que muita gente esquece que existe. Muita gente acha que Paris, as pessoas só estão lá tomando um cafezinho, comendo um croissant com sua boina e depois saem, põem um casaco ali, saem andando pelas ruas românticas de Paris, indo para a Torre Eiffel, indo para o Museu do Louvre. Isso é o centro de Paris. Paris é uma cidade enorme, é uma cidade normal, assim, é uma cidade muito grande, uma cidade que tem gente que trabalha, tem escritório, e tem periferia, né? E tem uma classe trabalhadora e tem uma periferia em que até tem vários problemas sociais, e a gente sabe muito bem. Vira e mexe vem notícias ali de problemas na região metropolitana de Paris, né? Então toda essa massa popular de Paris abraçou muito Paris Saint-Germain, e ali vão desde franceses já são há gerações ali trabalhando e vivendo lá na região de Paris, como muitos imigrantes e franceses, que são os filhos desses imigrantes, como argelinos, marroquinos, senegaleses. Tem muita gente assim, e são franceses, são pessoas nascidas na França que têm um vínculo ali com Paris. Alguns deles até em relação à seleção nacional podem até torcer para a Argélia, Marrocos, Senegal, Camarões, né? Mas eles são franceses, são cidadãos franceses, cresceram ali e torcem muitos pelo Paris Saint-Germain, né? E o cenário futebolístico na periferia de Paris é fortíssimo. Se fosse fazer, até já falei isso de brincadeira, se fosse se a Copa do Mundo, em vez de ser por cidade, por países onde nasceram jogadores, fizesse uma Copa do Mundo por cidades, então pegasse cada time é formado só por jogadores que nasceram na mesma cidade ou na mesma região metropolitana, provavelmente Paris era favorito ao título, porque tem muito jogador que surgiu na grande Paris. O Mahrez é um caso, o Mbappé é um caso, o Mahrez até defende a seleção da Argélia, mas ele nasceu na região metropolitana de Paris. O Mbappé, o Henry, tem muito jogador, o Kanté, muito jogador surgindo ali na periferia de Paris. O pessoal é louco pro futebol, joga futebol de rua, né? É aquela imagem de futebol que às vezes a gente tem ainda um pouco do Brasil, né? Então até por isso tem saído muito jogador na França e muito jogador técnico na França. Então um futebol de rua, tudo, e que as pessoas torcem pelo Paris Saint-Germain, é o time da cidade. E o que acabou até acontecendo já nos anos 80, 90, é que se formaram inclusive torcidas organizadas, ultras do Paris Saint-Germain, que começaram a ter problemas, porque uma parte era um grupo de torcedores de viés racista, por exemplo, daquela ideia de a França dos brancos, e a outra era justamente essa geração de filhos de imigrantes africanos e árabes que já se viam como franceses, como parisienses e como torcedores do Paris Saint-Germain, que formavam uma outra organizada. Começou a ter tanto conflito que as autoridades começaram a jogar cada organizada por uma ponta do estádio, para elas não ficarem próximas e não se cruzarem, porque o atrito entre elas era maior até do que o atrito com torcidas visitantes. Depois, as autoridades inclusive determinaram a dissolução de algumas dessas torcidas, elas foram extintas, mas ainda tem esse toque muito popular na torcida do Paris Saint-Germain. O Fred do canal Desimpedidos, ele até fez um vídeo quando ele foi ver um jogo entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid na Champions League há 2 temporadas, e ele até comenta nesse vídeo como ele ficou emocionado com a torcida do Paris Saint-Germain pela forma como é uma torcida que canta o jogo inteiro, e foi um jogo que o Real Madrid ganhou, mas ela canta o jogo inteiro como ele não lembrava de ver com frequência no futebol europeu. Então o Paris Saint-Germain tem uma torcida sim, é uma torcida apaixonada sim, é uma torcida popular, é uma torcida de verdade. Não é porque o Paris Saint-Germain não conquistou muitos títulos e virou uma potência europeia, uma potência econômica europeia só nos últimos anos, que ele seja 100% artificial. Não é porque aqui no Brasil muita gente que torce por Paris Saint-Germain venha dessa onda recente de contratou Ibrahimovic, contratou Cavani, contratou Neymar, que todo o Paris Saint-Germain seja assim, que a história do Paris Saint-Germain seja assim. O Paris Saint-Germain é um clube que tem sua história, não é uma história gloriosa como a do Milan, a do Barcelona, da Inter de Milão, da Juventus, do Bayern de Munique, do Liverpool, mas tem sua história, tem sua torcida, tem seu contexto social dentro de Paris, e
E por isso ele é uma torcida que merece cuja existência merece ser reconhecida e que merece ser respeitada. E acho que é aí que me pegou. O Neymar não respeitou o Paris Saint-Germain como clube. Primeiro, porque como direção, a instituição, como a direção do Paris Saint-Germain, deu tudo de mão beijada lá pro Neymar, lá, o Sheik lá, fez tudo que o Neymar queria, e o Neymar ficou se sentindo o dono da bagaça, né? Então aqui se dane esse negócio. Eu mando aqui nesse time. Agora, ele esqueceu que o Paris Saint-Germain não é, como qualquer clube, não é só sua diretoria, é sua história e sua torcida, e todo o seu contexto social. Todo mundo que sempre se envolveu durante décadas ou séculos até de existência daquele clube. E isso ele ignorou. E a torcida do Paris Saint-Germain não perdoou. É uma torcida de verdade e que tá de olho ali. Ela quer que aquela camisa seja respeitada, ela quer que aquele símbolo seja respeitado, ela quer que toda a relação que eles têm, saindo lá da periferia de Paris todo dia para trabalhar lá no centro, tendo fim de semana para ver os jogos, eles querem que eles sejam respeitados. Eu acho que isso o Neymar esqueceu. Tá bom? Mas é isso então. Bom, se vocês gostaram do vídeo, curta. Se não gostaram, descurtam, se inscrevam no canal, clica no sininho, coloque aqui nos comentários qualquer coisa que vocês queiram escrever sobre o assunto, tá bom? Um abraço e até mais.